São 8 horas e 17 minutos e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9, a Rádio Valinhos FM. Hoje, com muito prazer, nós vamos entrevistar o professor Fernando Haddad, ele ex-ministro da Educação, foi prefeito de São Paulo, também candidato nas eleições de 2018. Professor, muito bom dia, obrigado por nos receber, para que possamos falar um pouquinho do cenário político, das perspectivas com relação às eleições do próximo ano. Muito bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Valinhos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou à disposição para qualquer pergunta, desejando que a gente tenha uma boa semana. Se Deus quiser, com mais saúde, né, com menos óbitos, porque o Brasil está precisando muito, né, de encontrar um pouco de paz e um pouco de esperança. Professor, nas eleições de 2018, o senhor declarou que a grande imprensa tinha como objetivo derrotar o Partido dos Trabalhadores. O senhor ainda pensa dessa mesma forma? Olha, eu acho que as coisas se esclareceram muito, Fernando, de 2018 para cá. Porque em 2018 eu era candidato a vice na chapa do Lula. A ONU, a Organização das Nações Unidas, havia remetido para o Brasil uma recomendação de não impedir a candidatura do Lula, porque não havia provas contra o Lula e, portanto, quem deveria definir o presidente da República era o voto popular. Porque o Lula não havia provas no processo e havia indícios já em 2018 de que o juiz Sérgio Moro tinha se conduzido da pior maneira possível como um juiz, ou seja, tinha tomado parte no processo. Talvez até pensando numa possível trajetória política, né, já pensando naquela ocasião. E, infelizmente, as autoridades brasileiras não seguiram a recomendação da ONU e impediram o Lula de ser candidato. Eu representei o nosso campo, que é o campo progressista, fui para o segundo turno, obtive 45% dos votos no segundo turno, e em meio a uma avalanche de fake news contra mim, patrocinada pelo Gabinete do Ódio, que é composto pelos filhos do presidente Bolsonaro, que estão envolvidos com rachadinha, com milícia, com escritório do crime, uma coisa absurda, e nós estamos nessa situação. Então é nada mais justo agora do que a justiça ser feita. A verdade tem que vir à tona. Eles não dizem que a verdade nos libertará? Então é a verdade que está nos libertando, porque as coisas estão ficando esclarecidas e agora o povo vai poder decidir com mais tranquilidade. Agora, a imprensa fez a grande imprensa, não estou falando de imprensa como um todo, estou falando de meia dúzia de órgãos de imprensa, jogaram um peso muito forte nessa narrativa falsa e que se revelou agora em toda a sua inteireza. Então, não estou falando... muita gente boa faz jornalismo de qualidade no Brasil. Tem muita gente que honra o diploma de jornalista. Agora, infelizmente, eu não posso estender isso a todos os profissionais, sobretudo aqueles que fazem parte dos grandes conglomerados de imprensa, que têm seus interesses ligados sobretudo aos bancos e às autoridades americanas. Fazem um vínculo entre os Estados Unidos e os bancos brasileiros, num projeto que não atende a população. Não atende a população. O que atende a população? É desenvolvimento e geração de emprego. Essa coisa de ficar vendendo tudo para os americanos, qual é o objetivo disso? Ficar vendendo todo o patrimônio do Brasil para os Estados Unidos. Quem é que ganha com isso? Os intermediários, que são os bancos, e quem compra barato, que são os estrangeiros. O Brasil fica chupando dedo. O povo, então, sem emprego e sem perspectiva. Então nós temos que mudar essa história e começar a pensar o futuro do Brasil de novo. Um Brasil que gera emprego, oportunidade e, sobretudo, educação.
porque o pobre nunca teve vez. Só agora, depois do governo Lula, que o pobre foi para a universidade e garantiu, alguns, né, pelo menos, um lugar ao sol. Porque antigamente nem isso tinham, nenhuma oportunidade. Então, Fernando, eu sou a favor de um projeto de desenvolvimento popular. Ou o desenvolvimento é para todo mundo, ou não dá, sabe? Um país para poucos não é um país. Gustavo? Eu faço um convite para os nossos ouvintes que quiserem participar, podem enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 996091059. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Quero deixar meu agradecimento ao Thiago Sorato aqui de Valinhos e também a Rose Gaspar, ela que é de Jacareí, ajudaram aqui a gente nessa entrevista. Professor, novamente, bom dia, obrigado pela participação. Como o senhor vê a unidade da esquerda? É possível pensar em uma unidade do campo progressista para 2022 e quais são os caminhos para isso? Olha, eu acho que no plano federal essa possibilidade é muito real, né? Porque a partir do momento que os direitos políticos do presidente Lula estão restabelecidos, eu acho que naturalmente vai haver uma convergência de todos os partidos, eu diria mais do que a esquerda, o centro também. Acho que vários partidos mais de centro vão caminhar com Lula para derrotar o que está acontecendo no Brasil. Gustavo, esse ano já morreram mais brasileiros de Covid do que o ano passado. Nós não fechamos nem o quarto mês ainda, não fechamos o primeiro quadrimestre do ano. Um terço do ano já morreu mais gente do que o ano passado. Onde é que vai parar esse país? O desrespeito às pessoas. E aí ele fica mentindo na televisão, dizendo que ele é contra fechar tudo, mas ninguém falou nunca disso, Gustavo. O que a gente queria era ter feito um lockdown bem feito o ano passado, como fez a Coreia, a Nova Zelândia, a China, o Japão. Vários países fizeram um lockdown bem feito e curto. Quando você faz um lockdown bem feito e curto, você sai da pandemia muito mais rapidamente, porque o vírus só vive 14 dias. Ele não vive um ano. Para ele viver um ano, ele precisa ser transmitido de um corpo para outro. Você percebe? Então, quando você mente para a população, você acaba prejudicando a economia e a saúde do país. Então, eu acho que nós já temos aí a perspectiva de ter uma grande aliança para derrotar esse governo. Né? Uma aliança que eu acho que é de centro-esquerda, né? E no segundo turno, acho que muita gente que votou no Bolsonaro em 18, no segundo turno, não vai votar nele no segundo turno de 2022, se ele estiver no segundo turno. Porque ninguém pode concordar com a continuidade desse governo. Esse governo está destruindo as bases do desenvolvimento nacional. Então nós não podemos admitir isso. Então eu acho que no plano nacional, essa ampla aliança está garantida, na minha opinião. É óbvio que nós não vamos ter um candidato só no primeiro turno. Isso é quase impossível. Mas acho que nós podemos ter um acordo de quem representar a democracia no segundo turno poderá contar com o apoio dos demais. Eu acho que é um bom acordo para o Brasil. Professor, eu pegando aqui os dados, né, da última eleição presidencial, em Valinhos, Bolsonaro teve 77,26%. O senhor teve 22,71%. É possível reverter esse quadro? Olha, a gente sabe, você sabe que eu sou uma pessoa que eu conheço muito bem o interior de São Paulo. Porque eu passei a vida inteira indo para o interior, porque a minha família inteira é do interior. Eu tenho parente em Campinas, em Jundiaí, em Votuporanga, em Andradina, onde você quiser. Tem Haddad em todo canto. Tem muito Haddad por aí. Meu primo foi prefeito de Jundiaí. Muita gente, tem muito Haddad aí pelo interior de São Paulo. E eu conheço o interior. E o interior, ele tem uma cabeça um pouco diferente. O interior, ele é mais, vamos dizer assim, ele é menos aberto para grandes mudanças. Ele não tem
você tem que ter um discurso para o interior que é um pouco diferente das regiões metropolitanas, por exemplo. São outras perspectivas, são outras demandas. Então, eu acho que nós temos que calibrar melhor o discurso para o interior, sobretudo o interior de São Paulo. O interior de São Paulo precisa ouvir novas vozes. E nós precisamos fazer esse esforço de compreender melhor os anseios do interior do Estado. Porque, veja só, os tucanos mandam no Estado há 40 anos, Fernando. 40 anos. O Serra foi secretário do Montoro em 1983. O mesmo Serra, que depois foi governador, o Aloysio Nunes foi governador, agora é o Dória. Os tucanos mandam há 40 anos. Agora, eu fico me perguntando, como é que o interior de São Paulo quer quem mantém os tucanos no poder há 40 anos, com tudo o que aconteceu nos governos do PSDB. Então, eu acho que nós temos que nos voltar para nós mesmos e nos perguntar o que nós podemos falar para o interior para convencer o interior a abraçar uma perspectiva de desenvolvimento, uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de melhorar as condições de vida do povo. Então, eu acho que nós precisamos fazer a lição de casa, Fernando. Essa é a minha opinião. Nós precisamos fazer a lição de casa para ganhar o interior de São Paulo. Mas quem viveu como eu, né? Governadores como Quércia, como Fleury, né? Vamos convir de que o PSDB melhorou muito o nosso Estado. Gustavo. Mas o Aloysio Nunes era vice-governador. Era vice-governador. Mas nós tivemos, infelizmente, alguns governadores aqui extremamente problemáticos, para não dizer outra coisa. Bom, Gustavo, por favor. Professor, nós temos a participação da ouvinte Nádia. Ela mandou essa mensagem pelo WhatsApp. Ela pergunta sobre como o senhor se fortalece diante dos ataques de ódio. Como o senhor lida com tudo isso? Olha, eu acho que quando você tem a consciência tranquila de que você procurou ajudar naquilo que você pôde. Vou dar um exemplo para você. Você sabe que eu sou professor universitário e eu tive a honra de me tornar ministro da Educação, o que é um privilégio para um professor. Imagina você, um professor chegar a ministro da Educação, é o auge, né, para um professor. Não tem nada que possa honrar mais um professor do que isso. No meu tempo, eu fui ministro 7 anos, não fui 7 dias, não. Hoje tem ministro que fica 7 dias no cargo. Eu fui ministro 7 anos. E queria dizer para você que o trabalho que nós fizemos ali para quebrar os cadeados das universidades e permitir que o povo pobre, periférico, preto, entrasse na universidade, foi uma coisa extraordinária. O ProUni, o SISU, o FIES, a interiorização das universidades. Pega o interior de São Paulo, pega o Instituto Federal. Não existia Instituto Federal. Não existia Instituto Federal no interior de São Paulo. Você só tinha uma unidade em São Paulo grande e só. Hoje você tem mais de 35 cidades do interior de São Paulo que eu levei ao Instituto Federal. Você tem a Universidade Federal de São Carlos, que se espalhou pelo interior. Você tem a Universidade Federal do ABC e a Unifesp, que se espalhou pela região metropolitana de São Paulo e pela Baixada Santista. Então, veja você, eu estou falando de um trabalho de pouco tempo que eu fiquei lá no Ministério. Olha a quantidade de bolsas de estudo do ProUni, do FIES e as oportunidades de educação que nós fizemos. Então, quando alguém, porventura, me agride, eu penso nas pessoas que eu pude ajudar de alguma maneira com o apoio do movimento social. Porque sem o movimento estudantil, sem o movimento negro, nós não teríamos nada disso. Foi uma conjugação virtuosa de esforços para abrir a porta das universidades para a classe trabalhadora. Qual é o valor disso? Sinceramente, o que paga isso? Nada compensa
mais do que você poder democratizar o acesso à educação no país. Então, eu sempre penso Pegue a São Paulo. São Paulo estava quebrada quando eu assumi a prefeitura de São Paulo. Eu reduzi a dívida de São Paulo em 60%. Hoje, São Paulo tem grau de investimento graças ao trabalho que eu fiz. São Paulo é uma das cidades hoje, era uma cidade que estava quebrada, era a pior cidade do país em termos de endividamento. Hoje é a cidade mais rica do país em 4 anos de trabalho. Eu transformei as finanças de São Paulo a ponto de ganhar grau de investimento de uma agência internacional. Quanto isso? Qual é o valor disso? Você acha que eu não me sinto realizado? Então, quando uma pessoa, às vezes, sai ofendendo, ela, às vezes, não pesquisou o trabalho que você fez. Eu entendo, porque é tanta desinformação, que você vai fazer o quê também? Você vai condenar a pessoa? Paciência, se a pessoa não está informada, porque ela recebeu o WhatsApp do tio, do primo, o que eu vou fazer? Eu continuo querendo ajudar o país, e eu acho que os cargos que eu honrei, tanto de ministro quanto de prefeito, me dão uma condição de defender um legado, e quando você... Infelizmente, a política brasileira entrou numa rota péssima, em que ninguém valoriza ninguém. Isso é culpa dos próprios políticos, que não se dão valor. Porque se um político se desse o valor, a política não seria uma atividade tão criticada no Brasil, porque não é assim no mundo. Uma pessoa que se dispõe a servir a sua comunidade é uma pessoa respeitada. Aqui não. No Brasil virou tudo joio. Mas, professor, isso não é fruto dos inúmeros escândalos que nós tivemos, Petrobras e etc, etc? Quer dizer, você teve isso... problema no... você pegar... É verdade isso aí, mas você não pode, Fernando, generalizar. Eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, no Brasil nós tivemos escândalos, né? O da Petrobras foi o maior escândalo. Aqui, em São Paulo, nós tivemos o Rodoanel e o metrô. Né? O Rodoanel custou 3 vezes o valor previsto. Estava previsto custar menos de 10 bilhões, custou quase 30. Você vai condenar todo mundo ou você vai condenar quem errou? Essa que é a minha pergunta. Se um pastor cometeu um crime, se um padre cometeu um crime, se um político cometeu um crime, você vai condenar a igreja toda? Você vai condenar a política toda? Você vai condenar a religião? O que eu acho que a gente entrou numa seara perigosa, que é botar todo mundo na mesma vala. Mas o senhor não acredita que, infelizmente, a justiça fica só para os poderosos, quer dizer, grandes escritórios de advocacia, porque o pobre está na cadeia, infelizmente. Não, mas vamos combinar, Fernando, que a legislação que a gente aprovou no governo Lula e Dilma deu uma condição para a justiça. A Lava Jato prendeu mais de 100 grandes empresários do país. No governo Lula teve 1.200 operações. A gente fala muito da Lava Jato, mas a Lava Jato é uma das 1.200 operações que nós patrocinamos nos nossos governos. Porque a Lava Jato também é do nosso governo. Agora, você não pode, em nome do combate à corrupção, deixar um juiz fazer carreira política, pô. Aí não dá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que nós fizemos 1.200 operações? Nós prendemos centenas de empresários corruptos e centenas de políticos corruptos nesse período. E ninguém está mandando soltar. Ninguém está pedindo para soltar. A gente está pedindo para prender o bandido e soltar o inocente. Tem nada a ver com desmontar o combate à corrupção. Então, eu acho que o que a gente deveria fazer é separar o joio do trigo. É um ditado antiguíssimo. Separar o joio do trigo. Por que o ditado manda separar o joio do trigo? Porque senão vai virar tudo joio. Se você não tirar a laranja podre do cesto, você vai contaminar todas as laranjas. Agora, para que você condenar toda a classe política? Será que não é melhor você falar, bom, quem fez um bom trabalho, quem foi sério, quem foi decente, quem serviu ao povo, esse eu vou prestigiar. E quem não serviu, você joga fora, pô.
põe na cadeia, não vota. Agora, não tem cabimento jogar tudo no cesto. Isso que eu acho errado, entendeu? E não estou falando do PT, não. Eu estou falando de todos os partidos. Mas é claro, todos os partidos, aqueles que fizerem coisas erradas, precisam ser condenados e execrados. Você lembra que em 2018, quando o Ministério Público atacou o Alckmin, quem saiu em defesa dele fui eu. Nem os tucanos saíram em defesa dele. Mas como eu conhecia, eu falei, espera aí, pô, vocês estão falando de uma pessoa séria. Não é assim, e xingando a pessoa. Qual é a evidência que tem contra ele? Porque eu conheço. Então veja você, a questão de honestidade e desonestidade não tem a ver com partido. São pessoas que se desviam ou não. E se você reconhece honradez num adversário político, você tem que vir a público defender. Qual é o problema de você defender a honra de uma pessoa de quem você discorda? Não tem problema nenhum, porque você discorda no campo das ideias. Claro. Você não discorda do ponto de vista da honra de uma pessoa, da ética de uma pessoa. Uma pessoa pode ser de direita e honrada, pode ser de esquerda e honrada, pode ser de direita e ser um ladrão, e pode ser de esquerda e ser um ladrão. O que tem a ver com ideologia? Claro. Honestidade, você sabe, Fernando, honestidade, não existe meia honestidade. Ou você é honesto ou você não é. Isso não tem nada a ver com ideologia. Você pode ser mais a favor do mercado, mais a favor do Estado, mais a favor da social-democracia, mais a favor do que você quiser e ser honesto. Qual é o problema? Professor, então, mudando um pouquinho só por conta do nosso tempo, o Bolsonaro tem recebido diversos pedidos de impeachment, mas nenhum vai para frente. O senhor acredita que isso é um indicativo que ele chega forte, ou chega até com uma certa vantagem para 2022, já que esses pedidos não vão para frente? Como o senhor observa tudo isso? Ele fez um grande acordo lá com o Centrão, foi um acordo que já rendeu aí alguns bilhões de emendas parlamentares para a base de sustentação do Bolsonaro, tirando dinheiro, vejam só, da saúde e da educação. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Ele tirou dinheiro da saúde e educação para botar em emenda parlamentar da turma do Centrão. E com isso ele se blindou. Ele se blindou. Então, os pedidos, são mais de 100 pedidos de impeachment por crime de responsabilidade. Quais são os crimes de responsabilidade? Para ficar claro aqui. Um presidente não pode ser contra a máscara. Um presidente não pode ser a favor de cloroquina para combater Covid. Um presidente não pode deixar de comprar vacina. Isso é crime de omissão. Ele está omitindo socorro à população. Um presidente não pode cortar o auxílio emergencial em meio a uma pandemia. Ou seja, o presidente não pode ir num ato para fechar Congresso e Supremo Tribunal Federal. O presidente não pode fazer isso, é crime previsto em lei. Então tem 100 pedidos de impeachment lá. Não anda. Faz um ano que a gente está pedindo. Talvez a gente não tivesse 400 mil óbitos no Brasil se esses pedidos tivessem andado. Não anda. Por quê? Por causa desse grande acordão no Congresso Nacional. Então não anda. Agora, chegar forte, eu acredito que ele tem base, porque, infelizmente, parte do eleitorado brasileiro é autoritária, e o Bolsonaro dialoga com o autoritarismo, com o fundamentalismo. Eu acho que isso não é bom para a democracia, não é bom para o convívio social, mas tem gente que acha que liberando arma é bom, vendendo cloroquina é bom. Tem gente que acha isso e vai votar no Bolsonaro. Então, eu acho que o mais provável, a não ser que a CPI acabe ajudando a mostrar para a população o que de fato aconteceu no país de 2 anos para cá. A CPI pode ajudar muito. Agora, se não acontecer isso, ele chega, mas eu não acredito que chegue forte, não. Eu acho que ele já está aí num patamar de 20% de ótimo e bom, e isso não garante a reeleição, né? Não garante a reeleição. Até porque mais 6 anos de Bolsonaro, eu vou te dizer, não sei o que vai sobrar desse país para administrar, não. Professor, algumas pessoas acusam que o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, foi o
a grande alavanca para a eleição do presidente Bolsonaro, né? Porque havia e há ainda. Hoje mesmo eu recebi várias manifestações, né, da sua ligação com o presidente Lula, que mesmo com essa decisão do Supremo, a população, muitos não acreditam, né, do envolvimento, no envolvimento do presidente Lula. Como que o senhor responde a essa questão? Olha, embora eu compreenda, porque as pessoas recebem a informação de 3 ou 4 veículos. E esses 3 ou 4 veículos têm interesses. Eles têm interesses, né, próprios. Então, eu acho que isso vai acontecer. Agora, você veja que isso vai mudar também, porque nós temos 1 ano e meio para trabalhar as informações corretas. Então, nós não estamos agora na situação que nós estávamos em 2018. Agora, eu conheço o Lula há 25 anos. Eu trabalho com ele há 25 anos. Eu sei com quem eu trabalho. Do mesmo jeito que eu conheci o Alckmin 4 anos e acho ele uma pessoa correta, eu conheço o Lula há 25. Eu fui ministro dele 7 anos. Eu gerenciava 100 bilhões de reais de orçamento por ano. Aqui em São Paulo, eu gerenciava 50 bilhões de reais de orçamento por ano. E eu sei bem o que é zelar pelo recurso público. E eu nunca testemunhei absolutamente nada. Muito pelo contrário, que desabonasse o presidente Lula. E no exterior, o prestígio dele continua intacto, justamente porque as pessoas do exterior não ficam assistindo a TV brasileira. Assistem a informação correta de juristas, especialistas. Então o Lula recebeu lá na PF título de cidadão parisiense da prefeita de Paris. O Lula recebeu o título de doutor honoris causa de várias universidades estrangeiras. Será que esse povo enlouqueceu? O Lula recebeu da ONU autorização para concorrer à eleição de 2018. Será que o mundo inteiro ficou louco? Menos a Rede Globo? Como é que é isso? Então, nós temos que parar para pensar. Uma pessoa que saiu com 80% de aprovação, depois de 8 anos de governo, 80% de aprovação. Uma pessoa ia vender o seu patrimônio político, ia vender a honra da sua família, a sua própria honra, a sua trajetória, para trocar de apartamento? Mas que é isso, gente? Isso foi uma armação absurda que fizeram. Vamos botar a mão na consciência. O homem vai vender 50 anos de dedicação ao país, projetou o país era a 6ª economia, ele ia vender isso tudo para trocar do apartamento de baixo para o apartamento de cima? Cara, vamos parar com isso, pessoal. Quer votar em outro, vota, mas não por essa razão. Vota por outra coisa. Mas o senhor criticou aí a Rede Globo, né? A Rede Globo agora mira no Bolsonaro, quer dizer, há interesses? Não, quando a Globo faz crítica política, a Globo criticava o meu governo em São Paulo, criticava o governo do Lula. Quando a crítica é política, eu não tenho nada contra. Por exemplo, eu falei para você que eu critico os governos do PSDB aqui, mas eu não fico atacando a honra das pessoas. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A política é a coisa mais bonita do mundo, você troca ideias, diverge e deixa o povo escolher a ideia que mais lhe convier. Isso é uma disputa saudável. Quando você entra em campo para jogar contra um time adversário, você quer ganhar, você quer fazer mais gol. Outra coisa é você comprar o juiz. Outra coisa é você dar uma canelada num sujeito quando o juiz não está olhando. É diferente. Nós queremos um campeonato justo, com um juiz imparcial. Quem fizer mais gol, ganha. No ano seguinte tem outro campeonato, você pode ganhar. Essa que é a beleza da democracia. E não ficar apontando o dedo para o outro com falsidades. Imagina você, uma pessoa com patrimônio político do Lula, com o prestígio internacional do Lula, com as condições do Lula,
O homem era contratado a peso de ouro pelas empresas no mundo inteiro para dar uma palestra de 2 horas. Vai fazer uma coisa dessa? Onde já se viu isso, gente? Não dá pra... Professor, porque o tempo está curto, eu preciso fazer uma pergunta aqui importante, eu vou juntar com a minha também. Existe a possibilidade mesmo do senhor sair candidato a governo do Estado em 2022? Tem a pergunta aqui da Maria Briani, ela pergunta sobre sua opinião, sobre sua visão aqui no nosso Estado de São Paulo em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento econômico. Olha, eu te falo com sinceridade, eu acho que São Paulo precisa ter alternância no poder. É muito tempo o mesmo grupo mandando, não dá. Se for considerado o Covas para cá, só do Covas para cá, é desde 1995. É muito tempo o mesmo grupo político. Isso não faz bem para o Estado, não areja. Você não ter alternância no poder, isso para não falar, assim, que se for para trás em 82, dá 40 anos. Mas nós estamos falando de, Covas 2 mandatos, depois veio o Alckmin 1 mandato, depois eu acho que é o 6º ou 7º mandato consecutivo, o mesmo 5 homens mandando no Estado de São Paulo. Será que não chegou o momento de dar uma arejada? De dar uma mudada? Será que não chegou o momento da gente testar outras ideias? Eu acho que chegou. Eu acho que o São Paulo, nós paramos de inovar. Eu não vejo mais São Paulo com aquele vigor que tinha quando eu era moleque. Quando eu era moleque, a gente aqui achava que São Paulo, sabe, falava que era a locomotiva do Brasil. Nós estamos perdendo ímpeto, nós estamos perdendo vigor. Então eu acho, sinceramente, que chegou o momento de São Paulo dar uma virada. Quem vai ser o candidato do nosso campo? Eu não sei. Falta 1 ano e meio e o nosso foco agora é auxílio emergencial e vacina. Esse é o nosso foco. Mas se puder aparecer uma pessoa representativa desse campo, que possa representar uma renovação, eu acho que vai fazer bem para São Paulo. Botar uma juventude aí para trabalhar, gente com cabeça arejada, gente antenada com tecnologia, com inovação. Gente que, será que não merece uma oportunidade a juventude de mostrar serviço? No estado mais importante, em termos, tem 20% da população, né, o estado mais rico da federação, vamos deixar a juventude falar alguma coisa, mostrar alguma coisa? O professor, rapidamente, nós temos aqui em Valinhos uma ocupação, né, de sem terra, denominada inclusive Marielle Vive. Como é que o senhor vê essa questão das ocupações? Aliás, vale salientar de que Valinhos, né, tem um projeto de reforma agrária que é do tempo de Carvalho Pinto, né? E é um projeto de grande sucesso. Como é que o senhor vê essas ocupações? Fernando, eu tenho uma posição muito clara sobre isso, né? Primeiro, nós temos que retomar o projeto habitacional no Brasil. O Bolsonaro acabou de zerou o dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Não tem dinheiro para Minha Casa Minha Vida. Você acha possível, num país com o déficit habitacional que nós temos, parar de produzir casa própria? Nós fizemos mais de 3 milhões de unidades com Minha Casa Minha Vida. Parou o programa. As pessoas, às vezes, não têm dinheiro para pagar aluguel. Se não tiver produção de moradia, o aluguel começa a subir e começa a não caber no salário. O cara ganha R$ 1.000, R$ 1.500 e paga 400, 500. Aqui em São Paulo chega a 600, 700 reais. O aluguel de uma unidade bem difícil assim, para mais de 3, 4 pessoas. E às vezes mora 7. Então não é brincadeira. Nós temos que retomar o Minha Casa Minha Vida, na minha opinião. A outra coisa, eu sou absolutamente contra terra improdutiva. Isso é um crime. Se você tem a terra, você tem que produzir. Ponto final. Se você produz, ninguém tem que te incomodar. Porque você está prestando um serviço para a sociedade e para o mundo. Porque o Brasil exporta muito alimento.
quantidade de proteínas que nós exportamos, soja, carne, é um absurdo. Acho que o Brasil é um dos maiores exportadores de proteína do mundo, vegetal e animal. Contudo, nós temos muita terra desmatada, porque a terra que está com mata, a gente tem que preservar. Mas a que está desmatada, ou produz, ou dá licença, né? Alguém pode produzir no lugar. Então, para mim, eu estava te falando que eu tenho muitos parentes no interior de São Paulo. A maioria fazendeiros. Todos produtivos. Produtivos. Por quê? Porque a terra é sagrada. A terra é sagrada. É para o trabalho. Ou da natureza, quando está preservada, ou do homem. Agora, uma terra desmatada e improdutiva, desculpa, o governo tem a obrigação constitucional de agir para dar oportunidade de trabalho para as pessoas. Então, esse é o meu ponto de vista. Produção de moradia e terra improdutiva tem que passar por reforma agrária. Produziu, a gente aplaude. Aliás, Valinhos, né, são pequenas propriedades, a fruticultura, apesar do avanço dos condomínios, mas a fruticultura, Valinhos ainda é o maior produtor de figo in natura, de goiaba, né, de Você mesa. sabe que quando eu era menino, no primário, no antigo primário, saíam ônibus das escolas para visitar Valinhos. A minha escola todo ano fazia excursão a Valinhos. Todo ano. Exatamente por conta disso. Produção em pequena escala, coisa de qualidade. A gente ia conhecer a produção pegando um ônibus aqui pegava uma excursão, que a gente chamava, da escola. Fazia uma excursão para Valinhos. Às vezes passava o dia, às vezes dormia um dia e conhecia. Mas Valinhos era destino aqui das escolas de São Paulo, em excursão. Não sei se ainda é. Ah, sim, sim, nós recebemos. Agora temos o agroturismo, né? O agroturismo, então, pequenas propriedades que produzem frutas, doces, pães e etc. Gustavo, Parabéns. mais alguma questão? Professor, me parece que o senhor tem um compromisso, mas nós queremos agradecer a sua participação, a primeira oportunidade que se tiver, venha a Valinhos, né? E desejar sucesso na sua trajetória política, né? Obrigado, viu, Fernando? Muito Mais obrigado. importante é a gente colaborar com a nossa comunidade. Se na política, no jornalismo, na sala de aula, o importante é colaborar. Tá certo. E precisamos acabar com essa política do ódio, né? Quer dizer, infelizmente, nós estamos vivendo um período de que as pessoas não debatem mais, não discutem mais, passam a ser inimigas, né? E isso é inconcebível. Eu Professor, acho que a gente tem que muito discutir obrigado. Política de alto nível, ideias, isso que importa, ideias. Tá certo. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia, tudo de bom. Tchau, tchau. São 8h56.